Muita paz, pessoal. No vídeo passado a gente falou sobre as quatro grandezas, e nesse vídeo eu vou estar falando sobre a raiz do caminho, que é a devoção ao guru. Guru se chama amigo virtuoso, então aquele que carrega a virtude, aquele que ensina a ser virtuoso. E devotar-se a ele quer dizer devotar-se ao seu potencial de ser virtuoso. A palavra Buda se divide em duas Buda. Então, duas sílabas. Do, Buda. Bu é aquele que erradicou toda a questão de sofrimento. Mas sofrimento, quando é dito aqui, não é um sofrimento só aquele físico, porque muitos de nós, às vezes, passam muito tempo sem experimentar um sofrimento físico, sem perder alguém querido, ou sem experienciar alguns tipos de dores que aqui a gente experiencia, né? Às vezes a velhice demora para chegar, no sentido que demora para sentir o corpo um pouco assim, ou às vezes tem dinheiro o suficiente para manter um estilo de vida, às vezes o sofrimento é muito pouco e as coisas que são melhores, elas, vamos dizer assim, se sobrepõem. Mas quando a gente fala de sofrimento, a gente está falando do sofrimento da mudança, então o sofrimento um pouquinho mais profundo e o sofrimento que tudo permeia, que é o sofrimento que a todo momento a gente está sofrendo porque a gente não sabe quando as condições vão mudar. Então a gente experienciou bastante isso na pandemia, então estava tudo caminhando relativamente bem e de repente aconteceu a pandemia e muitos de nós perdeu familiares, ficou muito doente, teve algumas sequelas. Então, isso a gente percebe que erradicou todo esse sofrimento. O que isso quer dizer, então? Ele quer dizer que ele está além desse sofrimento. Ele pode viver aqui, habitar aqui, mas entendeu o grau desses sofrimentos e pode ir além deles, compreender algo que está além disso. Então, é um estado de mente. Não quer dizer que não vai experimentar, mas é que está além do sofrimento. Não quer dizer que não vai morrer, que não vai envelhecer e que não vai ter tipos de dor. Assim como o Buda teve, se você vê a história dele, talvez um dia eu faça um vídeo falando sobre a história dele, é possível verificar que ele passou por tudo isso e manifestou para que a gente percebesse isso, e o guru também faz isso, né? O guru é Buda, o guru é a emanação desses seres que querem continuar ajudando. E dá é aquele que realizou todas as virtudes, aquele que realmente conseguiu ter meios hábeis e compreender a sabedoria para ajudar todos os seres, para que todos alcancem também o estado de Buda. Então, se a gente for perceber, existe esse amigo espiritual, mas esse amigo espiritual ele precisa ser checado, a gente precisa ir atrás para entender se ele realmente é um Buda. A gente precisa usar a lógica, usar o que o Buda falou que seria no nosso tempo um amigo um virtuoso, que a tradução é guru ou lama, sendo que hoje existe uma conotação bem mais aqui no Ocidente, quase uma chacota com guru, e muitos deles fizeram de serviço também, né, com vários envolvimentos, tanto com questões sexuais, com questões de não dar o exemplo necessário. Às vezes poderia até ter essa sabedoria ali, mas ao mesmo tempo causou um mal muito grande, fazendo com que muitas pessoas se afastassem. E esse é um dos tópicos um pouco mais complicados, eu sinto, de falar, e para mim, pessoalmente, por muito tempo foi. Uh, por inúmeras questões, por não achar que não precisa de um guru, não querer seguir ninguém, e por muitas questões, por muito tempo eu não via a validade disso. Até que eu comecei a perceber que o guru, na verdade, ele representa o meu potencial, o que eu posso chegar, o que eu posso, como ser humano, vir a ser. E aqui a gente tem dois pontos para verificar o guru, no sentido que se transformam também nas duas formas como que a gente respeita e tem fé.
Então a gente respeita o guru pelas ações que ele faz, as ações compassivas. A gente percebe se ele faz, se a gente percebeu o Dalai Lama, o que ele fez já e o que ele faz é muito grande. Lama Zopa Rinpoche, para quem já conhece, se não conhece, vale a pena dar uma olhada com ele, sobre ele. A Kandrola também, que é a minha guru raiz. Então essa devoção é muito, junto com um respeito muito grande por ver os seres trabalhando pelo benefício, por ver eles como ele trata as outras pessoas. E é assim que a gente investiga o guru. E depois a gente tem respeito. Respeito pelo quê? Pela sabedoria. Pela, e depois a gente cria fé. Fé no sentido de tipo, nossa, o que ele tá me passando é verdadeiramente valioso. Por quê? Porque ele fala para eu testar em mim, ele me ensina da melhor forma que possível para mim, pro meu tipo de mente, e eu consigo com isso transformar a minha mente. Então eu falo, nossa, a sabedoria dele é, né, eu tenho fé porque é convicção. E ao mesmo tempo surge a fé que esclarece, a fé que limpa o meu caminho. Eu falo, tem uns pontos aqui que eu não sei como é, mas se ele conseguiu, mesmo que demore muito tempo para mim, eu também vou conseguir, né? Então vale muito a pena ler biografias, vale muito a pena ler histórias, autobiografias de grandes mestres, pra gente ver que eles passaram também por muitas das questões que muitas vezes a gente passa, mas que todos eles conseguiram realmente progredir no caminho e encontrar a iluminação, encontrar a liberdade, ou encontrar a diminuição do sofrimento e um bom renascimento, seguindo um guru, seguindo alguém que os ensinasse. Então é como um professor que nos ensina a falar. Então um professor ele vai devagarzinho ensinando cada coisinha e com o tempo a gente aprende a escrever e às vezes a gente demora muito tempo para escrever realmente de uma maneira muito boa. Às vezes precisa de vários professores para realmente escrever uma boa redação. Da mesma forma, no caminho espiritual, o guru vai guiando a gente desde lá do comecinho e nos respeitando, nos acolhendo. Então, os 5 pontos para a gente verificar eles estão ligados com esses 2 pontos que eu falei sobre como se gera a fé e como se gera o respeito. Porque a gente vai perceber que ele tem os 3 treinamentos: o treinamento da moralidade, que é basicamente a virtude, que eu vou falar sobre isso. A concentração, então tem uma mente que é calma e permanece muito tempo no mesmo objeto. Então isso que é muito importante para meditações mais profundas e importante para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. E, por fim, a sabedoria que compreende a verdade, que compreende a realidade última. E esses são os 3 treinamentos superiores. Ele tem uma compreensão da vacuidade, que é um ponto onde no budismo que é a originação dependente, que nada existe por si só. Isso também vai estar lá no final do Lamrim, a gente vai chegar lá. Então é importante que ele tenha pelo menos uma compreensão ou intelectual e uma leve realização, vamos dizer assim, ele percebeu a vacuidade e está estabilizando ela, ou já ter ela estabilizada. E por fim, ter mais conhecimento do que daquele que está do que o aluno, né? Então esses são 5 pontos. Ainda tem outros pontos que é ter bastante, outros pontos caso que a gente consiga achar, ter várias transmissões de escrituras, ser bem versado nas escrituras, ter esforço para ensinar, ter paciência para ensinar quantas vezes for necessário. Então tudo isso a gente verifica, só que a gente quer ser imediatista muitas vezes, e a gente precisa de anos às vezes, verificando se realmente aquele é o nosso professor, é aquele nosso guru, para que daí dessa forma a gente realmente nos devote a ele e aí o caminho fica muito mais fácil, o caminho realmente se abre e por isso é chamado de raiz do caminho. Então, quando a gente começa a perceber que não é algo cego, eu não vou seguir isso porque outras pessoas estão seguindo, mas eu vou investigar, vou ver, vou começar a estudar com esse professor, vou ver como ele age com os outros, vou ver o que ele ensina e colocar em prática. Então, dessa forma, a gente vai progredindo no caminho, sendo esse guru alguém que
a gente tenha esse senso de proximidade e a gente realmente considere como um amigo virtuoso. Eu gosto, de novo, termino o vídeo falando que realmente a gente percebe isso, onde a gente troca, onde a gente conversa, onde a gente se abre o nosso coração, um amigo que a gente confia tanto, que a gente conversa com ele, e por ele ser um Buda, ele tem a capacidade de estar sempre presente com a gente. Lógico, se ele estiver presente fisicamente, quem já esteve próximo a Lama Zopa Rinpoche, eu tive a honra de Kandrola, você sente a presença, a compaixão deles como algo presente neles, algo que realmente emana, muito além do que só as ações, mas também nas ações, também na sabedoria, também na concentração, também na versado, nas escrituras, também no esforço, na paciência, cada coisa, cada gesto que eles fazem, a gente vai, a partir do momento que a gente consegue mudar o nosso olhar para eles. E uma coisa que um dos pontos para refletir sobre o caminho, o guru, é que a gente não pode confiar muito na nossa percepção. A gente não sabe quem é Buda, quem não é Buda, quem é um Bodhisattva, um santo ou não é um santo, quem é aquele que já está mais liberto ou não liberto, porque a nossa mente é muito limitada. Então, dessa forma, a gente vai treinando também com o guru, e muitas vezes se diz até que ele não precisa ser um Buda, mas a forma como você enxerga ele, a forma como você recebe, são as bênçãos que você vai receber também. Então esse é um aspecto muito interessante, porque daí diz muito mais sobre a nossa devoção de acreditar no nosso potencial do que necessariamente o guru ter todas as qualidades. Para mim, eles têm. Mas como a gente vive nesse mundo, que é essa questão de ainda estar, às vezes, demonstrando aspectos de doença, de velhice, às vezes aspectos de coisas de gestão e outras coisas assim, eles fazem isso para, de uma certa forma, também nos ajudar a passar, a ver como a gente tem que agir a partir disso e nos ajudar a entender o Dharma, a entender como ser virtuoso, para que dessa forma a gente ajude mais seres, porque esse é o objetivo, é que a gente seja de benefício a todos os seres, compreendendo a realidade, porque se a gente compreende a realidade como ela é, se a gente consegue perceber que nós dependemos uns dos outros, nós temos a questão da interdependência, dessa forma a gente pode devotar realmente ao trabalho, ao serviço, ter o esforço, e os mestres vão mostrar isso, vão nos dar o exemplo, vão ser o nosso amigo virtuoso, que com o tempo a gente vai conseguindo perceber, não, eu aspiro para ser como ele, né, como ela. Eu aspiro para ter todas essas qualidades que para eles muitas vezes nas biografias mostra foi muito difícil. Então eu também vou passar por dificuldades para o benefício de todos os seres, porque ele está me demonstrando, está ajudando muitos seres de várias formas, tanto questão de dar comida, quanto as questões materiais, mas também principalmente com as questões do Dharma, com questões que trazem a paz mental, que trazem a paz para situações, que trazem a paz para os nossos problemas e que a gente consegue resolver os nossos problemas. Então, o guru é imprescindível, é necessário nessa tradição e eu acredito que na maioria das tradições alguém que nos guie, alguém que realmente nos ajude e faça com que a gente se desenvolva para que a gente aspire e entenda que esse potencial não está fora, está dentro, que nós temos essa semente e nós estamos germinando, nós estamos nos transformando também, para quem sabe um dia se tornar um guru. E um guru, um mestre, um amigo espiritual, não é necessariamente aquele que tem muitos discípulos, mas é aquele que faz a nossa mente mudar, é aquele que realmente faz a gente se sentir inspirado para praticar o caminho, para alcançar a iluminação para o benefício de todos os seres. Se a gente não conseguir isso, pelo menos para alcançar a libertação do sofrimento, das aflições mentais. E, por fim, se a gente não conseguir isso, pelo menos alcançar renascimentos melhores, manter a vida que a gente tem e lidar com tudo aquilo que nos aparece. Então eu dedico aqui a vida longa de Lama Zopa Rinpoche, Kandrola, a sua santidade Dalai Lama, o 17º Karmapada, e todos aqueles que me ajudam e me orientam nesse meu caminho, e a todos os outros amigos espirituais que guiam muitos seres. Então eu desejo vida longa a todos aqueles que ajudam os seres a caminhar e que servem como esses que suportam e carregam os ensinamentos do Buda e outros ensinamentos de outras linhagens, para que a gente possa se desenvolver e alcançar dessa forma o estado de não sofrimento e o estado de realmente
ter todas as virtudes, um estado de Buda, de estar desperto, acordado, para assim conquistar a paz para nós e para todos os demais. Que a suprema joia da Bodhicitta, que não surgiu, surge e cresça, aquela que já surgiu nunca diminua, mas aumente cada vez mais. Que a suprema joia da devoção ao Guru, que ainda não surgiu, surge e cresça, e aquela que já surgiu possa nunca diminuir, mas aumentar cada vez mais. Que a suprema joia da sabedoria, que compreende a realidade, que ainda não surgiu, surge e cresça, e aquela que já surgiu possa nunca diminuir, mas aumentar cada vez mais. Muita paz e até a próxima.